Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de ciências. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre o solo, certo? Então não saiam daí e vamos começar a aula. E eu começo perguntando para vocês o seguinte: o que é o solo? O que vocês me responderiam que é o solo? Bem, se você respondeu que o solo é a terra, você está certo, mas existe uma definição aí mais específica para isso. Bem, o solo ele é a camada superficial da crosta terrestre. Lembra daquela aula sobre crosta, manto e núcleo? Isso, a crosta é a camada da terra que é mais superficial, não é verdade? E o solo ainda é mais superficial ainda, é aquilo que a gente pisa. Não quer dizer que a crosta inteira seja o solo, não, e sim apenas uma parte. E no solo, certo? A gente pode encontrar grãos minerais, água, nós podemos encontrar o ar. Como assim, professora, o ar no solo? Sim, entre um grão e outro de minerais de solo, existe ar, ele precisa de ar para respirar também. Como assim, professora, o solo respira? Bem, tem seres vivos que habitam no solo, então é preciso que penetre o ar nele. Opa, outra coisa que eu acabei de citar, seres vivos. Isso mesmo, no solo também tem seres vivos, no solo também tem animais mortos, seres vivos mortos em decomposição. E tudo isso vai fazendo com que o solo ele se torne um solo rico, um solo fértil, bom para as plantações. Mas além disso, existem alguns nutrientes que formam o solo que também está constituídos no nosso corpo. Como assim, professora? Alguns minerais que tem no solo também tem no nosso corpo. Ou seja, no corpo dos seres vivos, de todos os seres vivos, que são eles: o nitrogênio, o fósforo e o potássio. E quando um ser vivo morre e entra em decomposição, esses nutrientes retornam, são absorvidos para o solo, certo? E ao ser absorvido para o solo, vai torná-lo fértil, como eu já falei, e próprio para a produção de novas plantas, para o alimento das plantas. Quanto mais fértil o solo for, mais a planta ela vai ter chance e condição de sobreviver ali, porque ela também vai tirar os alimentos pelas raízes, certo, pessoal? Uma vez que o solo ele vai perdendo seus nutrientes, ele vai perdendo também a sua fertilidade. Ele vai deixar de ser hábito, ele vai deixar de ser bom para o plantio, bom para as plantas, bom para que haja vida ali, ok? E para conseguir tornar o solo a sua fertilidade que era antes, já é um processo bem mais difícil. E pensa assim comigo, se tem um solo fértil, ok? Esse solo fértil, ele dá condições à vida a uma árvore, a várias plantas. E essas plantas, elas produzem frutos. E esses frutos servem de alimento para outros animais, ok? E se esse solo deixar de ficar fértil, essa planta deixar de existir, vai prejudicar somente a planta? Não, vai prejudicar também aqueles seres vivos que habitam ali. Então pense assim comigo, o solo tem nutrientes que vai servir de alimento para a planta. A planta vai produzir o alimento para os animais. E os animais, quando morrem, servem de nutriente novamente para o solo. Isso mesmo, quando ele se decompõe. Então aí ó, nós temos um ciclo chamado de ciclo do solo. Ok, pessoal? Deu para entender esse ciclo? Mas eu pergunto a vocês o seguinte: como será que o solo é formado? Vocês sabem me dizer? Bem, o solo é formado por um processo que nós chamamos de intemperismo. E o que é isso, professora? Bem, esse processo de intemperismo, ele é definido como o seguinte: como um processo de desintegração da rocha-mãe ou sedimentação. Como assim, professora? Vejam só, é um processo de transformação natural. Tem uma rocha. Por que ela é chamada de rocha-mãe? Porque é dela que vai originar o solo. Então, ela é a rocha principal, certo? Então,
a rocha tá ali, para vocês observarem aí, e conforme o tempo vai passando, ela vai se sedimentando, se desintegrando, formando o solo, certo? E essa sedimentação, essa formação da pedra em alguns grãos, ela é levada para outros lugares através dos ventos, da água, através do mar, certo? E como é que esse intemperismo acontece? Certo? Existem duas formas de intemperismo. Nós temos o intemperismo físico e nós temos o intemperismo químico, que é o que vamos ver mais à frente. Mas o que pode influenciar também é a mudança de clima. O frio, o calor, certo? Vão fazer com que essa pedra também sofra algumas alterações, essa rocha sofra algumas alterações e se desintegre também para formar o solo. Lembrando que esse processo aí de formação do solo dura milhões, centenas de anos, certo? Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, não, certo? Vai demorar um longo processo, vai demorar longos anos para que isso possa ocorrer. Mas vamos falar do intemperismo? Primeiro, no intemperismo físico. O que isso significa? O que isso quer dizer? Bem, o intemperismo físico, ele acontece com variações climáticas, com variação de clima. Como assim, professora? O que é que acontece? Bem, quando está frio, quando está quente, certo? A pedra, a rocha mãe, ela vai passar por um processo de contração e dilatação. Não entendi nada, vejam só. Façam de conta que aqui é uma pedra, certo? Façam de conta que aqui é uma pedra. Quando está calor, quando está dia, melhor dizendo, a rocha ela vai dilatar, ou seja, ela vai aumentar. Vou fazer isso aqui, ó, para vocês só entenderem, tá? Ela vai dilatar, certo? Quando anoitece e faz frio, o que é que acontece? As partículas dela vão contrair, ela vai ficar menor novamente. Não é algo que podemos perceber, certo? A olho nu, mas isso acontece com as partículas. E esse processo aí de contração e dilatação todos os dias vai fazer com que a pedra ela se desintegre, com que a rocha se desfaça e transforme e vá se quebrando, vá se desintegrando em grãos menores, certo? E o intemperismo físico é isso, são transformações, é a desintegração relacionada à temperatura, ao clima. Já o intemperismo químico, ou também chamado de decomposição das rochas, esse processo de intemperismo, ele vai mudar o componente da rocha, a constituição daquela rocha. Como assim, professora? Vamos lá, a rocha, ela tem seus minerais que formam ela, a rocha é formada por minerais. E os agentes, como chuva, como o vento, os gases atmosféricos, ao impactarem aquela rocha, vai fazer com que ela se degrade e mude também a composição, formando novos nutrientes. Deu para entender aí, pessoal? Então, o intemperismo químico, além de degradar a rocha, certo? Vai fazer com que mude a composição, mude de que ela é feita originalmente e forme novos nutrientes com a junção de outros agentes, como a chuva, como o vento, certo, pessoal? O solo também ele é composto por materiais orgânicos e por materiais inorgânicos. E quais são os materiais inorgânicos? Bem, os inorgânicos são a água, o ar, os sais minerais, certo? São aqueles formado da degradação da rocha, certo? E essa degradação pode formar o silt, a argila e a areia. Já os materiais orgânicos são aqueles seres vivos que estão em decomposição, como insetos, animais, também são as fezes que são excretadas no solo, ok, pessoal? E esses materiais aí vão formando o chamado humus, uma camada de humus. E o que o humus ele é? O humus é a parte mais fértil do solo, é a parte ali que vai fazer com que as plantas consigam enraizar,
certo? E pegar os nutrientes do solo. Além de conseguir o armazenamento da água, o humus também ele consegue fazer isso, tá, pessoal? E quanto mais humus o solo tem, mais fértil ele é, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vai seguir uma atividade para vocês lá no grupo. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Beijão para vocês e até a próxima aula.